Ô Ale, você tá acompanhando a confusão que tá rolando lá no Flamengo, uma fala muito pesada que rolou nessa noite relacionada ao centroavante Pedro Ale Oliveira. Tô sim, viu? Aliás, o Flamengo é muita confusão, né? Muita confusão. E isso é bom para os adversários, né? Porque você imagina com esse dinheiro que o Flamengo tem, com os jogadores que tem, se eles tivessem uma boa direção, ia ser difícil para correr atrás, né? Cara, nós temos inclusive ali a fala do Felipe Luiz, porque assim, eu não me recordo de ver um treinador falar com tamanha franqueza sobre um comandado. Porque assim, ele não falou para elogiar, né? Ele falou para deixar muito clara a situação que está acontecendo envolvendo o Pedro. Para você que não acompanhou, nós vamos trazer aqui nesse pré-jogo de Bahia e Atlético, que é uma fala que está repercutindo nacionalmente e pode fazer, inclusive, com que o Pedro deixe o Flamengo. Olha o que disse o Felipe Luiz. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo. Não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu tô esperando de braços abertos, porque eu não posso ir pro mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa pros companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. E aí, Ale Oliveira, depois dessa alinhada aí que o Felipe Luiz deu na entrevista coletiva, falando sobre o Pedro, informações que chegam do Rio de Janeiro e dando os devidos créditos para quem deu essa informação primeiro, o Vene Casagrande está afirmando que conversou com representantes do Pedro e disseram que vão levar uma proposta para o Flamengo para chegar a uma possível saída, para tentar uma saída do Pedro do Flamengo. O Pedro já tem na Série A 8 jogos disputados, não pode jogar o Campeonato Brasileiro mais por uma equipe da Série A. Mas a exposição na qual o jogador foi colocado hoje pelo Felipe Luiz, imagine o que está acontecendo na semana do Flamengo para o Felipe chegar nesse ponto numa entrevista, hein, Ale? E aí com negociação, com proposta ou sem proposta, o Pedro não pode fazer isso, né? Porque, como disse o Felipe Luiz, isso aí acaba ferindo não só o clube, não só a comissão técnica e a torcida, os companheiros dele, né? Que estão lá treinando, que estão lá se esforçando. Só 11 podem sair jogando, né? Então tem outros que são reservas, e no caso do Flamengo são reservas relevantes, importantes, né?
E o Pedro mostrou que não tem muita maturidade para lidar com isso. E o pior, né, que eu acho bem pior, e aí você vê como é que são as coisas, o futebol é uma roda gigante mesmo. O Gabigol dando lição no Pedro, né? Porque o Gabigol tá lá no banco, esperando a oportunidade dele, treinando forte. Sempre que ele vai a público, sempre que ele dá entrevista, ele só fala bem da comissão técnica, do elenco, do lugar que ele mora, né? E quando entra bem. O que faz o Pedro? Treina mal, não se esforça, dá migué, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Eu sou um apaixonado pelo Filipe Luís, tenho uma relação pessoal com ele e fiquei realmente muito satisfeito com a coragem do Filipe de expor, porque você sabe que, principalmente se tratando de Flamengo, muita gente vai ventilando um montão de coisa, né? E aí já se fala, não, porque o Pedro não joga porque é o modelo que o Filipe utiliza. Não, meu amigo, o Pedro é muito bom jogador e o Filipe, com certeza absoluta, se o Pedro estivesse arrebentando, ia arrumar um jeito inteligente que é de colocar o cara para jogar. O Pedro não joga porque ele tá dando migué, porque ele quer sair, porque ele não quer disputar a posição e mostrar para a comissão técnica que ele tem condição de ser titular. Se ele não for titular de um jeito ou de outro, ele vai embora. E parece, evidentemente, o caminho mais próximo. Mas não sei para onde, né, o Cirilo? Porque na Europa ele já bateu e voltou, hein? É uma loucura. Uma loucura encaixar. Ô, Cirilo, você imagina como é que já fica aqui, né? O celular da gente aqui, a hora que deu essa notícia aí, né? Porque o Pedro é um jogador. Eu defendo o Pedro já há uns 3, 4 anos aí. Eu acho ele um jogador, a cara do Atlético. Talentosíssimo, é alto, é bom no alto, apesar de ser grandalhão, é habilidoso. Chuta com as duas. É um jogadorzaço. E haja paciência pro Pedro também. Porque quando tava ele e o Gabigol no Flamengo, ou jogava um ou jogava outro. Ninguém colocava os dois. Eu acho que só o Dorival. O Dorival colocou os dois e acabou dando certo. Até um certo tempo eles fizeram gols. Aí vem a contusão, aí volta agora. E nunca teve aquela titularidade, aquele arranque. É um jogador que eu falo que é a cara do Atlético. Eu acho que encaixa igual uma luva no Atlético ali na frente. É um jogador que a torcida iria gostar muito agora. Deve ser caríssimo, né? Porque é muito elogiado, é um jogador de seleção brasileira, elogiado inclusive pelo Ronaldo Fenômeno, que foi papa na posição. Então, assim, mas não deixa de mexer, né? Com a cabeça da gente. Aí essa possibilidade de um Pedro não no Flamengo, quem sabe? É um problema para agora, né? Porque, assim, o brasileiro ele já fez 8 jogos. E a Copa do Brasil para esse ano, apesar do atleta poder jogar por 2 equipes, ele poderia atuar por 2 equipes desde que tivesse jogado pela primeira equipe apenas as 2 primeiras fases. E o Flamengo entrou na 3ª fase da Copa do Brasil e estou até consultando aqui para saber se o Pedro jogou. Ele jogou o jogo de volta contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Então, há muita limitação em cenário nacional, né, Ale? Para o Pedro marcar presença em clubes daqui. Eu sei lá, tô achando que eles vão arrumar uma proposta de algum time de fora aí, mas depois de hoje fica meio desmoralizado também, né, Ale? Eu lembro que o Palmeiras veio com um caminhão de dinheiro pra cima do Flamengo, lembra? Pra levar o Pedro, deu uma confusão danada. Vamos ver, o cara pra ter um comportamento desse, primeiro que eu já acho bem estranho, assim, profissionalmente, né? Mas evidentemente que o staff dele já tem alguma coisa na manga, né? Já tem alguma coisa ali armada. Agora, fica a expectativa para saber para onde ele vai. Agora, que é bom jogador, eu não tenho dúvida. Que ele é bom jogador, eu não tenho dúvida. Agora, tem que ter um comportamento de um grande jogador, né? Tem que ter um comportamento que seja compatível. E aí, a gente tem um exemplo aqui que... Aí nada de braçada em termos de exemplo, né? O Hulk é monstruoso. Olha que é a carreira do Hulk. Olha o que ele construiu na vida dele, inclusive no Atlético. E o Hulk tá aí, ó. O Hulk, sabe, sempre muito dedicado, sempre muito esforçado, sempre muito afim, sempre muito, sabe, muito solícito. Então, eu acho que a gente tem que se mirar nos grandes exemplos, porque, embora o Pedro seja bom jogador, nada justifica, né? Absoluta certeza, absoluta certeza.